Meu amor, dá um pouco mais de água, por favor. Estamos ao vivo e a cores. Vamos melhorar isso aqui. Aí sim, deu uma melhorada, né? Para a glória de Deus. Beleza. Deixa eu botar assim, ficar assim. Fica aqui, mais baixo. Melhorou. Melhorou. Ô, pastorzão. Boa noite. Boa noite. Estamos entrando aqui ao vivo. Botando a colinha aqui no computador. Show! Maurício, graça e paz, meu amado. Graça e paz, Jesus abençoe. E aí, deixa eu falar uma coisa com vocês. Né, eu tinha. A gente está seguindo aí seguindo aí o Evangelho, né, em Mateus 18, né? Entretanto, papai estava preparando a live de hoje e tal, e o Espírito foi encaminhando as coisas para um outro lado. Não que a gente não vai voltar, né, para Mateus 18, dar continuidade, mas em função do Natal, do que a gente comemora no Natal, do nascimento de Jesus, né, o Espírito de Deus foi encaminhando para falar desse evento, né, de falar dessa data, dessa tão importante data para todos nós, né? Tá ali, ó, ali em cima, ó. Isso. Aí, ó, ali mesmo. Não, pode botar. O vídeo deu uma pausada, aí eu vou ligar aqui um repeater para dar uma melhorada na. Agora eu acho. Beleza, agora eu acho que foi. Agora foi, irmão. Vambora.
Let's go. Vamos nessa. Então, meus amados, é bom ter vocês aqui. Maurício, pastor, né? Para a glória de Deus, né? Deus Todo-Poderoso esteja nos abençoando. Amém? Bola para frente. Enfim, como eu estava falando com vocês, a gente vai falar um pouquinho desse plano de Deus, né? Do Emmanuel, né? De Deus conosco, né? Falar desse Deus maravilhoso. Amém. Vamos em frente. Oi, Célia. Boa noite, minha amada. Enfim, Lucas capítulo 1, a partir do verso 26, né, diz assim no texto. A gente vai ler do 26 ao 37, ao 38, quer dizer. Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. Ou seja, ela estava prometida a se casar com ele. E o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e, ao se aproximar, lhe declarou: Alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, pois jamais tive relação sexual com homem algum? Então o anjo lhe esclareceu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Saiba também que Isabel, tua parenta, dará à luz a um filho, mesmo em idade avançada, sendo que este já é o 6º mês de gestação para que aquela a quem julgavam estéril. Porquanto, para Deus, não existe nada que lhe seja impossível. Diante disso, declarou Maria: Eis aqui a serva do Senhor, que se realiza em mim tudo conforme a tua palavra. Em seguida, o anjo partiu. Assim, o Senhor Jesus, ele veio de uma forma miraculosa, né? Tudo foi perfeito e tudo foi milagre. Tudo foi feito como, ou seja, naturalmente não aconteceria. Tudo foi feito de forma extraordinária, né? Além do ordinário, além do comum, além de tudo, né? Extraordinária. O Espírito Santo veio e fecundou Maria. Milagrosamente, não houve toque, não houve nada, o Espírito de Deus fez ali o milagre
dentro do corpo dela. E ela se achou grávida. Assim, poderia ser diferente? Por que isso? Por que assim, né? A gente fala, poxa, mas eu acho que você vai entender, para entender a natureza de que Jesus teria que vir dessa forma, é necessário que você compreenda de que ele, né, foi um instrumento, ele estava com o Pai no princípio e tudo foi feito por meio dele a partir do nada. A partir do nada. Né? Não havia nada. Até que Deus falou, haja luz. E houve luz. Né? Então, assim, para ele, como diz o texto, não existem impossíveis. Ora, então a gente já não pode olhar para isso, né, olhar para essa situação como poxa, mas como é que isso pode ter sido feito assim? Né? A ciência, mas não se trata disso, se trata daquele que é a vida. E que fecundar e criar vida é o que mais ele sabe, é o que ele mais conhece. Né? Então, assim, e o mais lindo de tudo é que Maria aceitou com alegria, cheia de felicidade por ter sido ela escolhida. Olha, que ela poderia colocar vários sinões, né? Várias coisas. Não, isso não, peraí, vai dar problema, o que vão falar de mim, meu pai, minha mãe, né? Meu marido, meu futuro marido. Ela entregou tudo na mão de Deus e falou assim, olha, se cumpra na minha vida o que você está querendo. Se você quer que o seu filho venha através de mim, eu sei que você vai fazer tudo perfeito. Ela não falou isso, mas está claro nas atitudes dela. E ela, cara, ela não reclamou, ela não falou, ela ficou simplesmente radiante de alegria. Ora, e não era para menos, né? Não era para menos. Poxa, ela sabia que Deus ia tratar com os pais, Deus ia tratar com quem tivesse que tratar, e Deus ia tratar com José, o marido, a quem estava contratado o casamento, o noivo. Que Deus ia tratar. Deus não ia desonrar ela. Como é que ia desonrar ela? Já com tamanha honra, Deus não iria fazer isso. Então, e ela confiava. A confiança dela, porque ela demonstra um conhecimento de Deus. Sabe quem é ele. Conhece o caráter dele. Sabe o modo de agir dele. Conhece o amor dele. O carinho e a atenção e o cuidado dele com seus filhos. E ela confiou nisso tudo, cara. Ela confiou nisso tudo, né? Problemas podem surgir, mas uma coisa é ter os problemas surgirem e você não tem ninguém do seu lado. A outra coisa é os problemas surgirem e você ter Deus do teu lado para cooperar, né? Ou mesmo nessa situação, inclusive com José, para resolver o problema. Você veja que Maria não tratou, a Bíblia não trata de diálogo de Maria com José sobre esse assunto. Todo esse assunto foi tratado por Deus através de Gabriel. Não é verdade? O texto é claro. O texto é claro. Né? Ele cuidou de tudo. Tudo. Né? Então, assim, vamos entender essa vinda miraculosa, vamos entender essa situação, vamos entender o que Deus estava fazendo, né, desse plano de Deus. Porque a vinda de Jesus trata-se de um plano dele, de remissão, de resgate. Né? É um plano de restauração, é um plano
É um plano arquitetado, montado, pensado e executado com perfeição. Assim, houve problema lá no início, né, em Gênesis, né, a gente sabe disso. E a partir do problema de Adão, do episódio de Adão e Eva, né, lá mesmo, no capítulo 3, o Senhor fala assim para a serpente: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Descendente de um. Né? Então, assim, aí ele diz assim: porquanto ele te ferirá a cabeça e você picará o calcanhar dele. Amém? Ora, então a gente sabe que Deus ali já tinha delineado o que iria acontecer, né? Concorda comigo? Um outro texto que já fala também sobre isso, né? Que já fala de Jesus, já fala do plano. Depois a gente vai ver, tem várias profecias da vinda de Cristo, né? Eu falei dessa de Gênesis, que diz o porquê da queda do homem. O homem caiu e era necessário, né? Deus não queria deixar o homem largado, abandonado no pecado. Deus quer resgatar o homem. Bom, então ele prepara, ele planeja e executa um plano. É isso onde eu quero conduzir vocês nessa noite, né? E esse plano tem várias partes, né? E uma delas, ele diz o seguinte, está lá em Gênesis 49:10. Ele diz que, portanto, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de sua posteridade, até que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra. O rei viria de Judá. E outro fato interessante, diz lá em Apocalipse 13:8. É interessante esse texto, porque localiza a gente na questão do tempo e das profecias, para a gente entender um pouco tudo isso. Diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado, na minha tradução na King James diz assim, que foi imolado, aqui na NVI diz assim, que foi imolado desde a criação do universo. Deixa eu ler para você aqui na NVI. Diz assim: pronto. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. O Cordeiro foi morto desde a criação do mundo, ou da criação do universo. Percebe isso? Percebe a questão do tempo? Você entende isso? A gente poderia até dizer
né? A gente depois vai falando das profecias que Deus vai anunciando desde lá de trás tudo o que iria acontecer com Jesus. Tudo, conta toda a história em vários profetas. Então a questão do tempo para Deus, né? A questão do tempo para ele está sob o comando dele. E dizer de que ele foi morto desde a criação do mundo é como se dissesse que a história da humanidade começa na morte dele, do Cordeiro. E aí é criada toda a história da humanidade. Você já pensou nisso? Preste atenção. Deus preparou um plano, ele tinha um objetivo claro, que era restaurar a comunhão dele, Deus, com sua criação, o homem. Ele tinha esse propósito e ele tem ainda esse propósito. Bom, enfim, ele não podia mais passear no jardim com a criação, não podia mais ter essa intimidade por causa do pecado, né? Então ele forjou um plano, né, para resgatar o homem. Mas só que o homem tinha que morrer por causa do pecado. Porque ele infringiu. O homem passou a viver dissolutamente no pecado. Então, ele estava condenado. Oi, pastorinha, boa noite. Boa noite. Glória a Deus. Glória a Deus, Jabes. A Orizete, Júlia. O homem estava no pecado, precisava ser resgatado. Mas o homem em si não poderia fazer nada por si, porque o homem não tem essa condição, simples assim. O homem não consegue escolher o caminho perfeito. O homem não consegue escolher sozinho, se não for pelo Espírito, sozinho ele não toma essa atitude. Né? Isso é algo interessante, para um belo dia a gente discutir esse assunto, mas entendo eu que o homem está no mundo, o mundo jaz no maligno, e o homem sozinho, por sua inteligência, vai escolher a Deus. Ele é escravo do pecado. Essa que é a verdade. E só Deus, só Jesus liberta o homem do pecado. Ora, então o homem não pode fazer nada por si mesmo. Não pode. Né? Como o homem tem que morrer, havia necessidade, né, de alguém perfeito, de que houvesse uma morte e que apagasse todos os pecados da humanidade. Mas não dava para ser um homem comum. Não poderia ser um homem comum. Não poderia ser um animal. Não dá para ser um touro ou um bode. Não poderia ser. Porque não foi ele, né? Assim, não só porque o animal diz que o sangue de animais não pode apagar pecado. Então o homem, a lei requeriria o sangue do homem. Então, olha, eu viajo muito nas imagens bíblicas, nas histórias, né? E eu às vezes fico imaginando, né, essa situação, né? E penso assim, né, de Jesus, o pai e o filho conversando, e o filho falando: pai, eu acho que essa aí é para mim, né? Tem jeito. Sou eu que tenho que ir. Esse plano aí é meu, sou eu. Né? Como se dissesse, o filho falasse assim: poxa, é um presente de Natal, né, pai? E os dois riem,
né, de tudo que iria acontecer, ou de tudo que eles já tinham planejado. E isso é lindo. Isso não está na Bíblia, tá, irmão? Mas é da imaginação do seu irmão aqui. De que o pai e o filho, sabe, se alegram naquilo que está sendo montado, naquilo que está sendo executado, feito, planejado. E o pai e o filho, cúmplices no mesmo propósito, né? Juntos no mesmo planejamento. Ora, então é necessário que um deles teria que vir, né? Não tem outro para vir. Não poderia ser um anjo, mesmo porque se tem vir como homem, não poderia ser outra esfera celestial, outra criatura de Deus. Não poderia ser. Tinha que ser o próprio. Então vem o Filho, Deus Filho, o segundo da Trindade. E ele vem, o Criador de todo o universo, através do qual Deus fez todas as coisas. Eu já li, eu tenho um textozinho que eu gosto de ler, e eu queria ler para vocês aqui novamente, né? Que é uma coletânea de versículos falando do Filho, do Pai e do Filho, de quem é o Filho e de quem é o Pai, e qual a obra do Filho, né? Eu já li aqui, quando a gente estudou falando sobre Jesus, né, e a revelação de quem era o Cristo, né? Aí eu li esse texto para vocês, né? Se você quiser anotar aí, é assim, Gênesis 1, João 1, de 1 a 3, 1 Coríntios 8, 6, Efésios 1, de 3 a 5, Colossenses 1, de 15 a 18, e também Colossenses 2, 9, 2 Timóteo 1, 9, Tito 1, 2, capítulo 1, verso 2, Hebreus 1, 2 e 3. Na verdade é o 2b e o 3a. Né? É uma divisão que a gente faz da primeira frase e da segunda frase, né? Das frases do versículo. Seria 2b seria a segunda frase e 3a seria a primeira frase de Hebreus 1, 2b e 3a. Eu vou ler para vocês, né, para que você entenda. E diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. Não, diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Coríntios 8, 6. Para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede, e para quem vivemos, em um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir, e por meio de quem também vivemos. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas
todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos, poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que, em absolutamente tudo, tenha supremacia. Colossenses 2,9. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. 2 Timóteo 1,9. Pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Tito 1,2. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes da criação do mundo. A vida eterna, antes da criação do mundo. Hebreus 1,2. Nesses últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe, e por meio de envia o seu Filho, através do qual fez todo o universo, inclusive nós. Fez tudo o que há, tudo que você possa ver ou sentir, foi feito através do Filho, que o Pai fez através do Filho. Ora, e ele envia o seu Filho para nascer como homem, viver como homem e morrer como um cordeiro. Assim, é lindo demais, mas só Deus para fazer algo assim. Alguém com tamanho poder, com tamanha estatura de poder, se importar conosco, com a comunhão conosco. A gente falou no estudo passado sobre o valor que nós tínhamos. Está aí, irmão. Está aí. Ele nos compara, né, com ovelhas quando a gente sai, quando a gente está longe. Ele vai buscar. Ele enviou seu próprio Filho, a expressão exata do ser dele, para vir à terra como homem. Humilde, filho de um carpinteiro, morando lá, né, na Galileia. Já pensou nisso? Ora, então o plano era que Jesus viesse para morrer como homem, o único que poderia morrer, e a sua morte pagaria o preço do pecado de toda a humanidade, para sempre. Porque tinha que ser alguém que viesse e que fosse santo, puro, imaculado, o Cordeiro perfeito. E ele veio. E como diz João, viveu entre nós. E vimos a sua glória. Né? Ora, o que faz o Senhor Deus? Ele revela, ele traça o plano dele. Às vezes a gente quer ver as coisas linearmente a partir dos tempos, né? Mas eu quero que você veja que o tempo não é que Deus conhece o tempo, ele criou o tempo. Não sei se você sabe, se você não fugiu das aulas de física, mas segundo Einstein,
segundo Einstein, o tempo, né, e o espaço foram criados simultaneamente, né? Você já deve ter ouvido falar disso. O tempo e o espaço foram criados no mesmo momento, inclusive a matéria, né? E antes disso, quer dizer, até é complicado a gente falar em antes se não existia o tempo, né? Então, o tempo não existia. Não havia tempo. Quando não há tempo, há o quê, hein? Tu com o irmão que está do teu lado aí, pergunta para ele, quando não tem o tempo ainda, o que existe? A eternidade, irmão. A eternidade. Então, quando Deus criou o tempo, criou para nós, para que a gente pudesse viver no tempo, porque ele não está sujeito a ele é eterno. Amém? Assim como o Filho. Assim como o Filho. Sempre existiu no seio do Pai. Amém? Ora, e o que faz o Senhor? Vamos revelar. Fala para o filho. Filho, vamos falar para os nossos profetas. Como a gente vai executar esse plano? Então a vinda do Filho foi profetizada, foi avisada aos seus santos, os profetas, daquilo que iria acontecer, detalhadamente. Isaías profetiza de que uma virgem ia engravidar. Isaías 7,14. Eu vou ler para você. Tem muita coisa, eu não vou ler tudo, né? Todas as profecias, porque é muita coisa, mas eu vou ler um pedacinho para você compreender, né? Isaías 7,14 diz assim: pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel. Deus conosco. Olha só, meu amado. Olha, não é incrível esse nome? Deus conosco. Não Deus que não está presente, que está longe ou que está isolado da gente, que não tem comunhão com a gente. Mas ele diz que quem vem, que vai nascer da grávida, da virgem grávida, que vai nascer da virgem, é Deus conosco. É o Deus da comunhão. É o Deus que vem habitar nos seus filhos. Olha o anúncio. Olha o anúncio. Ele já anunciou. Será que todo mundo conseguiu entender o que era? A gente está olhando para trás, né? Na questão do tempo já foi profetizado. A gente está interpretando à luz das coisas que aconteceram. Mas aqueles que ouviram de Isaías falaram: o que é isso, Deus conosco? Né? E a gente sabe agora por causa do derramamento do Espírito Santo. Porque o Pai escolheu habitar em mim e em você. Ora, isso é tremendo. Ele prepara tudo, né? E mais, ele, no nascimento do filho... Não vou falar do nascimento agora, vamos falar das profecias, né? Já falamos da profecia de ele seria rei de Judá, né? E que se cumpre, né? Lucas, Mateus sempre falam, ó, essa palavra foi falada porque se cumpre a palavra. Mateus não deixa passar uma, né? Mateus é bem, vamos dizer assim, ele faz questão de dizer que a palavra do Antigo Testamento se cumpre na vida de Jesus.
Ele é metódico em relação a isso, né? Mas é registrado, essa do nascimento de Judá, né, é reportado ali em Lucas 3:33, tá? Miqueias, um profeta chamado profeta menor, não sei porquê, mas um dos profetas, ele profetiza de que o Messias virá de Belém, de que Messias vai nascer em Belém. Olha só. Isaías fala da Virgem, né? Isaías tem em Mateus 1,18, se você for lá, você vai ver o cumprimento, né, da palavra, né, que Mateus chama a atenção da Virgem, né, em engravidar. Miqueias fala do Messias nascer em Belém, né? E Jeremias fala da matança das crianças, né? Que Herodes manda fazê-lo, executar, né? Oséias profetiza de que o Senhor Deus chama o filho do Egito. Do Egito eu chamei meu filho. José é avisado em sonho para fugir com o menino e Maria para o Egito. E Jesus passa a infância dele no Egito. É criado lá, até a morte de Herodes. Depois que Herodes morreu, passou um tempo, José volta para Israel. Então, ele fala, do Egito chamei meu filho. Eu gosto disso, né? Oséias 11:1. Israel era ainda criança, e já eu o amava, e do Egito chamei meu filho. Novamente, Mateus 2,14, né? Chama a atenção do cumprimento dessa promessa quando Jesus volta do Egito. Aí fala da Galiléia dos gentios, né? Para você ver, tem profecia, né, de que ele iria ser rejeitado, profecia dele entrada triunfal sentado num jumentinho, tem da traição, né, aquele que dividiu o pão comigo levantou o calcanhar, tem da traição, tem das 30 moedas. Ou seja, Deus anuncia pelos profetas todo o plano que iria se cumprir. Ele relata tudo para um e para outro ao longo do tempo do que iria acontecer. Até que chegou o momento. O grande momento, né? O Senhor vai nascer. Por coincidência, o imperador de Roma manda que todas as pessoas vão para a sua cidade natal, de suas famílias, para serem contados, né? Então José tem que ir para Belém, de onde é a família dele. Olha que coisa. Para você ver que Deus usa tudo que está em volta, em todas as situações, para se cumprir o plano. Não é improviso dele. Não, peraí, quem é o Cláudio? Quem é o imperador? Tem que soltar um decreto. Não é improvisado. As coisas correm segundo o plano de Deus. A história se cumpre por causa do plano dele. Porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, irmão. Então, já estava designado antes da fundação do mundo de que José teria que voltar. Tudo já estava
que Deus estava no controle de todas as coisas. Isso é só para reforçar o quanto Deus conhece da tua vida, cara, dos nossos dias, do quanto a gente suporta, até onde é possível a gente ir, de tudo que acontece em nossa vida. Ele nos conhece. Ele é Deus conosco. Não é um Deus que está lá ou que está lá. Ele está lá também. Mas ele está aí, ó. E está aqui. É conosco. Sabe? Ora, e José volta para Belém com a mulher grávida. O anjo falou para ele aceitar Maria. O anjo providenciou tudo. Deus providenciou tudo. Fez tudo. Maria não precisou se envolver, se constranger, não precisou passar por nenhuma saia justa. Deus honrou ela, cara. Honrou ela. Agraciada. Bendita é entre as mulheres, né? De carregar o Messias, é ou não é? É lindo isso, cara. Então Deus, ele anuncia os seus planos da vinda do Filho, e o Filho nasce. O Senhor convoca o imperador lá para que se cumprisse a palavra com José. O Senhor convoca três a gente fala que são três, né? Mas a Bíblia não diz quantos magos eram, né? Convoca os magos para virem adorar o Senhor. De longe, convoca gente de longe, que discerne a vinda do rei de Israel, do rei de Judá, como está profetizado aqui. É o cumprimento da promessa. Você tem promessa na tua vida? Você tem promessa na tua casa? Tem promessa para a tua família? Tem promessa, cara. Mas só que os magos se colocaram no caminho da promessa. Maria, que se cumpra o teu propósito em mim. Se colocou na promessa. Se posicionou na promessa. Os magos ouviram tudo e obedeceram tudo. Ó, vai para lá, vem para cá, não. E vai embora por lá, e não volta por lá, não. Vem por aqui. Eles fizeram tudo segundo a direção de Deus, sem pestanejar, e estavam felizes da vida, porque adoraram o rei. Olha só. Olha só. Talvez a gente voltasse. Se fosse eu, não. Vou voltar por lá. Vou voltar pelo outro caminho lá. Quem sabe não tem um outro banquete, né? Aí ele fala, não, volta por esse caminho aqui. Não volta por Jerusalém, não. Então, meu amigo, o Senhor providenciou gente distante. Eu não sei se por perto não haveria gente que pudesse adorá-lo. Acho que aqueles vieram de longe, vieram. Providenciou o exército celestial, anjos, junto com aqueles pastores, para adorar a vinda do Filho, para exaltar a vinda do Filho. O propósito que se cumpre. E esse é a primeira parte do plano. É a primeira parte do plano. Assim, o Senhor Jesus, ele veio, né, para morrer. Ele veio, nasce, ensina, discipula,
forma homens e mulheres de Deus, deixa ali uma palavra poderosa com esses homens, e morre por nós. Ele vem, forma, ensina, discipula, ama como ninguém jamais amou essa humanidade como ele, e se permite morrer por nós. Bom, e assim termina a primeira parte do plano de Deus. A remissão dos pecados, a morte de Jesus. Ora, Jesus entrou em Jerusalém, só uma curiosidade. Jesus entrou em Jerusalém no domingo de Ramos. Essa é a última Páscoa dele. No domingo de Ramos ele entra em Jerusalém. Passa segunda, terça, quarta. Na quinta-feira, já à noite, ele é preso, no jardim, no Monte das Oliveiras, ele é preso ali na quinta-feira. Na sexta-feira, ele é julgado, morto, crucificado, morto e sepultado. No primeiro dia, ele entra na jumentinha, cumprindo a promessa, uma das profecias. Ele entra sentado numa jumentinha. Até o quinto dia, no quinto dia ele é preso. No sexto dia, ele é crucificado e morto. No sétimo dia, ele descansa, porque a obra dele foi perfeita. É demais, né? É demais, né? É lindo. Ele é perfeito, cara. Ele é perfeito, minha irmã. Ele é perfeito, minha irmã. E no primeiro dia, novamente, da semana, no primeiro domingo, a morte não é capaz de detê-lo. Mas ele morre, ele morre. Mas só que ele tem vida em si mesmo. A palavra de Deus diz assim, ele mesmo falando, dele ser a vida, Ele diz assim, de que... Cadê, papai? Está em João. Aqui. João 14,6. Não, isso aí é outra coisa, amado. Onde eu botei? Enfim, ele diz assim, de que a morte não pode detê-lo. Ele diz que, assim como o Pai, o Filho do Homem tem vida em si mesmo. E dar essa vida... Deixa eu ver se eu achei que tivesse colocado aqui na minha colinha. Ah, Senhor. Tudo bem. Mas, ou seja, de que ele tem vida em si mesmo. A morte não conseguiu detê-lo. Aí, não, tá aqui, ó. João 5,26. Eu sabia que eu tinha colocado aqui. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, igualmente o Filho, igualmente outorgou ao Filho ter vida em si mesmo. Jesus, em 14,6, diz assim, assegurou-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Então a morte não teve como detê-lo, não houve como segurar Jesus. E ele vence a morte. Por isso que a gente diz assim, onde está a morte é o seu galardão, né? A gente canta no batismo, porque a morte foi derrotada por Jesus. Ela foi derrotada por Jesus. Jesus é o primogênito da ressurreição. Nunca houve nada igual em todo o universo. A ressurreição de quem morreu. Né? Jesus foi o primeiro, é o primogênito de toda a criação. E ele ressuscita. Vive novamente, para que possa ser Deus conosco, para habitar no meio de nós. Ele diz lá em João que ele e o Pai vêm fazer morada em nós, habitar em nós, Deus conosco. E com a ressurreição se cumpre a segunda parte do plano. Mas tem outras partes esse plano. Ainda tem outras partes esse plano. Mas o plano, né, vamos ficar aqui nessas duas partes, nesse momento. E semana que vem, né, que vai ser para a gente poder encerrar, fechar essa ministração de Jesus, da vinda dele, do propósito, do plano do Pai, né, de redimir os seus filhos, de salvar todo aquele que crê. A terceira parte do plano é o derramamento do Espírito sobre nós. É a habitação. E é outra coisa louca, é outra coisa assim, completamente novo, inédito. O próprio Deus vir habitar nos seus servos. O próprio Deus coabitar no coração dos seus filhos. Viver a vida com eles. Ser com eles. Ser conosco. Emmanuel, Deus conosco. E a quarta parte do plano é como nós somos enviados a falar dessas maravilhas. É que nós preguemos esse evangelho a toda criatura. De que o Senhor Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, e que aquele que crê tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém? E esse Cordeiro veio, morreu e ressuscitou por nós. E hoje habita no coração de todo aquele que crê. Amado, eu imagino que você já saiba disso. Mas eu quero, se você você chegou nessa live aqui, né, tá ouvindo essa palavra e você fala assim, poxa, mas eu quero que Deus venha habitar no meu coração. E você nunca fez uma oração dizendo que aceita Ele como Deus, como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero orar por você. Se você está aqui ao vivo agora, ou mesmo que você esteja ouvindo essa gravação, eu quero orar por você. Porque é a maior decisão da tua vida é essa, de que Deus escreva o teu nome no livro da vida. Isso basta que você creia no sacrifício de Jesus, creia que Ele é o único Senhor e Salvador da tua vida. Amém? Eu vou fazer essa oração. Deus amado, Pai querido, no poder do nome de Jesus. Ó Deus poderoso, eu quero
abençoar todos esses que estão nessa live hoje, Pai, todos que estão ouvindo essa palavra, todos que estão ouvindo sobre o Senhor e muitos alegres, Senhor, Paizinho, por estarem falando do Teu nome. Pai, eu quero falar também, Pai, desse que nunca, Pai, nunca fez essa confissão, nunca fez essa declaração no mundo espiritual, Pai, de que aceita a Ti como o único Senhor e Salvador. Então, meu amado, eu quero te pedir que você repita essas palavras comigo. Eu aceito o Senhor Jesus como único e bastante e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. O Todo-Poderoso é agora Senhor da minha vida. E eu entrego a Ele todo o meu ser e minhas decisões e a minha vida, para que Ele me guie no caminho que é dele. Pai, escreva o nome desse que fez essa declaração, Pai. Nós te pedimos que o nome dele esteja ali, no teu livro, Senhor. E a gente já te agradece, Pai, por essa vida, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Que o Senhor o abençoe poderosamente. Nete, Pastorinha, né, a Célia, Maria Helena, Clarissa, Diesel, Cleide, Luna, Zete. Oi, Zete, que bom te ver. Oi, Júlia, Maurício, meu amado pastorzão, tamo juntos, cara. Deus abençoe vocês, né? Que o Deus Todo-Poderoso possa abençoar a vida de vocês, que essa palavra possa frutificar e que você possa encontrar com quem repartir daquele que não conhece, não sabe quem é Jesus, na verdade, o Todo-Poderoso, daquele que estava no Pai desde o princípio e que tudo foi criado por ele. E esse saiu da sua glória. Não olhou para a sua glória como algo que ele deveria se prender, se aferrar, como diz a palavra, mas se esvaziou de si mesmo. É lindo isso, né? Se esvaziou da sua condição de Deus para vir como servo, como homem, entre nós e com o propósito de morrer por todos nós. Fica com essa palavra, que essa palavra abençoe a tua vida. Amém? Glória a Deus nas alturas. Amados, vou encerrar aqui, que Deus abençoe vocês e até semana que vem. Lindos, obrigado por tudo, pela presença, né? Fico feliz de ver vocês aqui, muito mesmo. Amém? Oh, glória.